Bom, visto o que é a desinfecção ou antisepsia, ou seja, aquela etapa do processo de higienização, onde nós vamos nos preocupar em remover os micro-organismos que sobreviveram ao processo de limpeza, uma vez que é normal os micro-organismos permanecerem após a limpeza, afinal, a função da limpeza é a remoção de matéria orgânica. A desinfecção e a antisepsia, ou antisepsia, vai ser o processo que nós vamos utilizar para remover os micro-organismos que podem causar bactérias e reduzir drasticamente o número de demais micro-organismos contaminantes. Para que nós consigamos obter a desinfecção, nós podemos lançar mão tanto de processos físicos quanto de processos químicos. Os desinfetantes, propriamente dito, eles são produtos químicos, então são processos químicos que visam destruir os micro-organismos, né, presentes ou que permaneceram remanescentes após um processo de limpeza, dentro da higienização. Os processos físicos, por sua vez, vão envolver, né, substâncias que nós utilizamos rotineiramente, conhecemos rotineiramente, que têm uma atividade contra micro-organismos, ou seja, atividade bactericida contra micro-organismos. Um dos exemplos que nós temos é a radiação ultravioleta. Não existe melhor forma de nós imaginarmos o processo de desinfecção por lâmpada ultravioleta do que a recomendação de comedouros e bebedouros dos animais, uma vez esvaziado, uma vez corretamente limpos, nós mantermos eles sobre a atuação da luz ultravioleta do sol. Então, dias que tem muito sol, a remoção de matéria orgânica, comida, água, a limpeza e a exposição aos raios ultravioletas do sol, para nós é um exemplo, né, barato, prático de se fazer a desinfecção a campo de comedouros e bebedouros. Isso não impede, né, que coxos que podem ser removidos também de ambientes internos não possam passar pelo mesmo processo. E no dia a dia dos laboratórios, né, ou de algumas indústrias de alimentos, também a radiação ultravioleta é obtida a partir de lâmpadas apropriadas com essa finalidade. Então nós temos lâmpadas que vão ser utilizadas nessas estruturas. Então isso aqui a gente chama de cabine de segurança bacteriológica, antigamente chamado capela de fluxo laminar. À esquerda a gente tem uma, à direita a gente tem outra. A finalidade das duas é a mesma e aqui servem para exemplificar a radiação ultravioleta. Qual é a finalidade? A finalidade é permitir que uma pessoa que está no laboratório trabalhando com repiques microbianos, com cultivos, né, de bactérias, consiga trabalhar de uma forma confortável, ou seja, com a presença de um ar-condicionado ambiente, por exemplo, e consiga ter certeza que o seu material que está sendo manipulado no interior desse equipamento, ele não vai sofrer uma contaminação ambiental. E ao mesmo tempo permite, ela tem um anteparo, um vidro, né, que separa o manipulador do material que ele está trabalhando. Então, dessa forma, a chance de contaminação da pessoa também é bastante baixa. O que vai acontecer aqui? Antes do trabalho, nós vamos utilizar a capacidade da lâmpada ultravioleta, da radiação ultravioleta, para desinfetar a superfície da bancada. Então, nós removemos todo o nosso material que porventura esteja ali dentro, ligamos a luz ultravioleta por 15 minutos e a gente já deve começar a pensar, todo o desinfetante vai ter um tempo de atuação definido. Alguns vão levar horas, outros vão levar minutos, outros vão levar alguns segundos. Por isso que a gente tem que respeitar, durante o processo de ordenha, o pré-dipping tem que ser de no mínimo 30 segundos. Por quê? Soluções à base de hipoclorito de sódio, que a gente vai comentar, soluções à base de iodo, soluções à base de clorexidina, precisa ficar no mínimo 30 segundos em contato com o teto para que consiga fazer a sua antisepsia, para que consiga matar as bactérias, destruir bactérias patogênicas, que têm o potencial de causar infecção intramamária, ou ainda bactérias contaminantes que vão refletir em alta contagem bacteriana total do leite. Então, todo desinfetante tem um tempo de atuação. A radiação ultravioleta para fazer a desinfecção também. Então, em função da distância da superfície de trabalho em relação à lâmpada, nós estabelecemos que essa lâmpada tem que ficar 15 minutos ligada antes de qualquer atividade. E quando formos fazer a atividade, nós não podemos trabalhar com a nossa pele exposta à radiação solar. Sob riscos, né, de alteração hormonal, formação de malformações também na pele, câncer de pele podem acontecer. Então, inicialmente se faz uma limpeza, então se retira todo o material
que está dentro da capela de fluxo laminar, ou cabine de segurança bacteriológica. Se faz a limpeza da superfície para remover, no caso de cultivos microbianos, para remover ágar. No caso de estarmos trabalhando com uma amostra biológica de campo, uma secreção ocular de bovinos com uma infecção ocular, que a gente quer descobrir qual é a bactéria que está causando, a amostra de urina, então a amostra de sangue, todas aquelas sujidades que podem ficar na superfície têm que ser removidas. Remove-se a matéria orgânica, liga-se a luz ultravioleta e deixa por 15 minutos a nossa capela de segurança bacteriológica parada, para que a luz ultravioleta funcione. Pessoal, a título de curiosidade, por que cabine de fluxo laminar ou capela de fluxo laminar? Porque todas elas têm aqui em cima, ó, nessa parte superior, um filtro. E a função desse filtro é justamente filtrar o ar que vai entrar no interior. E aqui na frente ela tem como se fosse uma cortina de ar. E essa cortina de ar ela sai por cima, entra para o baixo e é recirculada. Algumas recirculam o ar, outras botam o ar para o exterior, mas a ideia é que essa cortina de ar dificulte e impeça a entrada de qualquer sujidade do meio externo lá para dentro e também dificulta ou diminui a possibilidade de partículas bacterianas, partículas da amostra que nós estamos trabalhando, consiga passar e acertar ou atingir o manipulador, né, da amostra. Quando não existia cabine de segurança bacteriológica, nós trabalhávamos na beira do bico de Bunsen. Então, utilizava-se aquele conhecimento da microbiologia, que 15, né, um raio de 30 centímetros ao redor do bico de Bunsen, é chamado de cone de proteção, onde nós temos uma segurança bacteriológica para trabalhar, tanto a nível de contaminação de manipulador quanto de contaminação da amostra. Claro que o bico de Bunsen ele não é milagroso, então ele dificulta, ele impede que o laboratório trabalhe com o ar-condicionado ligado, pela movimentação de ar que facilita a contaminação. Ao passo de que uma capela de segurança, né, uma cabine de segurança bacteriológica, facilita o trabalho, torna o trabalho mais confortável, né, ergonomicamente é mais fácil de trabalhar. Um exemplo ainda de radiação ultravioleta é usada na indústria de alimentos. Então, a caixinha que vai dar origem ao leite UHT, a embalagem de leite UHT, ela vem desmontada. E quando ela passa, antes de receber o leite, ela passa por um banho de água oxigenada, ou seja, uma substância oxidante, e posteriormente ela passa em contato bastante próximo com uma lâmpada ultravioleta, cuja finalidade também é fazer a destruição dos micro-organismos antes da caixinha, né, ser fechada e receber o leite que passou pelo processamento térmico. Então, radiação ultravioleta ela funciona para destruir micro-organismos. O próprio manual do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose, Tuberculose Bovina e Bubalina demonstra que a resistência da bactéria causadora de brucela, então bactérias que causam brucelose no ser humano, nos animais, né, e consequentemente no ser humano também, mas pensando no programa de controle da doença em animais, quando exposta a bactéria à luz solar direta, ela consegue sobreviver de 4 a 5 horas. Quando essa bactéria está, né, à sombra, no solo, por exemplo, né, sombreado, ela já começa a aumentar o seu tempo de sobrevivência. Então, 4 dias em solo seco, mais de 2 meses em solo úmido. Quando ela está na proteção do feto, então o animal que abortou, esse feto que fica à sombra, ela permanece viável por até 6 meses. Então a gente vê o potencial de contaminação e como a luz solar, ela através da radiação ultravioleta, funciona para destruir o micro-organismo. Claro que eu já vou aproveitar essa mesma figura para exemplificar esse ponto aqui, que quando nós conversamos, né, no outro vídeo, sobre manejo de matéria orgânica, a gente falou em decomposição aeróbica. Vimos que a decomposição aeróbica, quando bem conduzida, o processo, né, vai atingir altas temperaturas por alguns dias. Então essa alta temperatura, 70, 75 graus por 2 dias, ela é capaz, né, de destruir vários micro-organismos patogênicos. A gente comenta isso na aula. E aqui está. Então a bactéria, quando ela está exposta, ela está presente em dejetos a altas temperaturas, em 4 horas nós conseguimos ter, né, de 4 horas a 2 dias nós conseguimos ter a destruição do micro-organismo. Ou seja, o micro-organismo vai deixar de ser capaz de causar processos, né, de brucelose. Isso para nós então exemplifica como a exposição à luz solar direta, a radiação ultravioleta funciona de forma adequada. Outra forma de se obter a desinfecção é através de um equipamento chamado maçarico, ou muito conhecido popularmente como vassoura de fogo. Nada mais é do que uma estrutura, um elemento que é acoplado a uma fonte de calor, via de regra, gás liquefeito de petróleo, então um botijão de gás, ele é acoplado a esse sistema,
se inicia a chama com um isqueiro e esse material, ou esse calor produzido, esse calor seco, ele consegue entrar em contato com todas as superfícies pela qual o maçarico é passado, ou a vassoura de fogo é passado. Então, isso facilita a desinfecção em locais onde nós temos pequenas frestas, pequenas rachaduras, locais de criação de aves, locais de criação de suínos. Então, são desinfetados, né, utilizando esse equipamento, onde nós conseguimos, com um custo relativamente baixo, ter um sucesso para destruir os micro-organismos que sobrevivem, né, ou que permanecem após o processo de limpeza. Então, remove-se a cama, remove-se os animais e posteriormente se usa, né, então, esse equipamento. Pessoal, locais que trabalham, né, com cuidados ou com exploração comercial de répteis, então a gente já sabe que os répteis, em função das escamas que apresentam, o cloro é extremamente tóxico para esses animais. Então, para diminuir o risco de contaminação, podemos utilizar como alternativa à desinfecção química um processo físico que venha a ser o calor. Lembrando, né? Isso aqui e muito lembra o que a gente comenta com relação à microbiologia do bico de Bunsen. Então, isso aqui também é um calor seco, também destrói, né? Praticamente torna inviável o meio para a sobrevivência de qualquer micro-organismo, qualquer agente etiológico de enfermidade. Essa figura aproveito também para ilustrar que, por mais simples que seja o processo, por mais fácil que seja a aplicação, nós temos sempre o papel de aos nossos colaboradores prestar um esclarecimento e orientações. Então, por mais simples que seja o processo, por mais fácil que seja a aplicação dessa forma de desinfecção, sempre é recomendado usar equipamentos de proteção individual mínimos e inespecíficos, como macacão, como botas, né, e luvas, e de preferência óculos, porque muitas partículas acabam entrando em suspensão e essas partículas podem causar acidentes. Então, por mais simples que seja o processo em si, nunca devemos negligenciar os cuidados mínimos com a integridade física nossa e com a integridade física dos colaboradores, que são fundamentais para que a gente consiga exercer o papel, né, de desinfecção da melhor forma possível. Mas funciona de uma forma bastante fácil, né, relativamente econômica, e nós temos um sucesso bastante grande. E facilitando a penetração em praticamente todos os pequenos orifícios, pequenas rachaduras que possam existir nesse ambiente de produção animal ou de cuidados animais, de criação e cuidados animais.